Olá pessoal, eu sou Wesley e não, vocês não leram errado. Realmente eu gostaria de esquecer que eu li esses livros na minha vida. Mas tem um bom motivo para isso e como é só para concluir a frase que eu iniciei aqui no título do vídeo, eu queria esquecer esses livros porque eu gostaria muito de reviver as experiências que eles me trouxeram no momento em que eu estava lendo eles. Já já vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha, compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Agora vamos falar um pouquinho sobre que livros eu gostaria de ter esquecido para reviver as experiências que eu tive com eles. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês nesse vídeo aqui é que não necessariamente os livros que eu coloquei nessa lista, que são 7 livros, são favoritos absolutos da minha vida. Até tem alguns favoritos, com certeza, mas o que eu escolhi aqui, principalmente, foi livros que eu não tenha falado tanto aqui no canal, mas livros que, como eu já falei, eu gostaria muito de reviver as experiências que eu tive com eles na época que eu li eles. Não necessariamente eu acho que eu vou gostar de todos esses livros aqui. Tem pelo menos 2 casos de livros que eu já praticamente esqueci a história deles, e eu acho que eu gostaria sim de reviver essas histórias, apesar de ter uma lembrança muito forte em relação a eles. E é isso, vamos falar um pouquinho sobre esses livros. E o primeiro que eu quero apresentar para vocês é uma das minhas fantasias favoritas. Ele era o meu livro de fantasia favorito, eu acho que talvez ainda seja. Eu acho que O Caminho dos Reis não tomou esse posto dele, ainda que O Caminho dos Reis seja um livro magistral. Só que eu acho que a experiência que eu tive lendo A Tormenta de Espadas, o 3º volume das Crônicas de Gelo e Fogo do George Martin, ainda é inigualável. É aquela experiência que eu gostaria de reviver, e eu acho que ele está quase ali naquele limiar, naquele limite de eu já ter esquecido o suficiente dessa história para que quando eu lesse ele novamente, ele seria como ler ele pela primeira vez. Eu pretendo sim reler os livros que eu já li das Crônicas de Gelo e Fogo, para quando, na época que o senhor George Martin resolver lançar o 6º volume, eu esteja pronto para conseguir continuar nessa história. Só que eu acho que A Tormenta de Espadas é um livro espetacular de fantasia, é uma das melhores fantasias escritas na história. E, enfim, gente, eu acho que o trabalho de personagens do Martin é magistral, a construção de mundo dele é magistral, e você pode brincar também nas longas descrições de festins, né, de banquetes e comidas, e apesar de tudo isso que o Martin faz, que ele é um autor que escreve muito, descreve muito, só que a construção do mundo dele, as Crônicas de Gelo e Fogo no geral são incríveis, só que eu acho que A Tormenta de Espadas, esse 3º volume, é uma experiência espetacular que eu queria muito reviver ela, eu queria muito esquecer de verdade, de fato, tudo o que acontece nesse livro, toda a experiência que esse livro é capaz de entregar como uma leitura de fantasia e como literatura no geral, não só como livro de fantasia. Eu sei que para muita gente que não tem o hábito de ler fantasia, dificilmente A Tormenta de Espadas vai ser um livro fácil, mas eu acho que é uma experiência que sim seria válida, porque é um livro espetacular. O próximo é um livro do Stephen King, que é Misery, Louca Obsessão, um dos grandes clássicos do autor. E apesar de eu não ter lido muito do King, eu gostaria sim de reler Misery em algum momento da minha vida, mas eu acho que eu gostaria de reler ele quando eu novamente tivesse esquecido. E essa história de Misery é aquela história que realmente ela não sai da sua cabeça, entra ano, sai ano, você não vai esquecer essa história, porque é o tipo de história que marca de verdade. Os personagens de Misery, eles estão marcados não só na literatura, é aquele tipo de livro que transcende para o cinema, vai para o cinema e ele também está lá. Quem não sabe, a adaptação para o cinema de Misery deu o Oscar para a atriz que interpretou a personagem principal. Eu nem lembro mais o nome dos principais personagens, assim, só que é aquela história que sim, tá na cabeça da gente, ela fica, ela gruda, é aquela história que marca de verdade, é aquele livro com acho que um dos poucos que eu tive a experiência de ter lido na minha vida e que ele continuou tão fresco na minha mente anos depois de eu ter lido. Eu acho que eu li esse livro de Misery há uns 5 anos, 6 anos atrás, então vocês têm ideia. Tem livro que eu li ano passado que eu já não me lembro quase nada da história dele. E tem livros como Misery que está aqui nessa lista
e que foi uma experiência marcante. É aquela experiência que eu diria que é visceral, é aquela experiência que você sente tudo o que os principais personagens estão sentindo, principalmente o protagonista, o cara que está lá preso numa cama com uma enfermeira maníaca, psicopata e que é capaz de fazer as maiores barbaridades possíveis, e você sente toda a angústia, todo o peso dessa narrativa. Ainda que não sejam os melhores sentimentos para você ter numa experiência de leitura, é aquela experiência que, sim, ela é tão marcante, mas tão marcante, que eu acho que é o suficiente para você querer esquecer o momento que você leu aquela história e queira reviver novamente as emoções que você sentiu daquela vez. Impressionante. Misery é realmente um livro de suspense e de drama realmente muito marcante, literalmente. Próximo aqui, só para fechar os livros que eu não tenho físico aqui comigo, e eu me surpreendi um pouquinho na hora que eu estava vendo as minhas listas de leitura, e eu vi esse livro lá, eu gostaria sim de reviver essa experiência aqui. Eu queria realmente esquecer a experiência com esse livro. Eu estou falando de O Martelo de Thor, o segundo volume da trilogia Magnus Chase e os Deuses de Asgard, do Rick Riordan. Por quê que eu gostaria de reviver essa experiência? Eu acho que hoje ele continua sendo o melhor livro que eu li do Rick Riordan, junto com o volume 4 das Provações de Apolo. Eu acho um livro incrível em todos os sentidos, porque eu acho que todos os personagens estão no melhor possível deles. E agora vai me falhar o nome de todos os personagens, mas tanto o Magnus é um personagem que eu já falei aqui no canal. Eu comecei odiando o Magnus. Absolutamente odiava o Magnus no início da trilogia Magnus Chase. E o Magnus está na melhor forma dele no sentido de personagem, de causar algum impacto no leitor. Os melhores amigos do Magnus também é a mesma coisa. A forma com que os relacionamentos entre os personagens são realizadas aqui nesse livro. E principalmente a minha personagem do Rick Riordan favorita, ou meu personagem favorito, minha personagem favorita, enfim, gênero fluido, é difícil você definir isso, mas no caso é a Alex, o Alex. Que personagem incrível, aquela adição que aparece assim, é aquela adição bombástica, de verdade. Eu acho que é aquele personagem introduzido e que rouba totalmente a cena. E eu não falo só por esse personagem servir como um interesse romântico do protagonista, não. A Alex rouba totalmente a cena no Martelo de Thor, e eu gostaria muito de reviver a experiência com o Martelo de Thor, justamente para conhecer novamente Alex, porque é um personagem realmente que, na minha opinião, um dos melhores personagens construídos do Rick Riordan, de todos os livros que eu li dele. Agora vamos lá, eu quero falar de um livro que é muito pela diversão que ele me proporcionou, principalmente considerando o gênero dele. E é um gênero de ficção científica, eu já comentei dele aqui no canal, já falei do quanto ele me divertiu o conceito, me divertiu todas as coisas, e como esse autor ele coloca um assunto tão sério às vezes, que no caso é colocar a humanidade nessa figura predatória e que chega no lugar apenas para destruir. Obviamente tem várias outras questões, né? Mas tem isso. E eu tô falando de Guerra do Velho, do John Scalzi. Gente, que livro de ficção científica divertido. Você simplesmente só pega o conceito, entendam o conceito de você pegar pessoas velhas e colocar eles no exército para lutar numa guerra interespacial. Na minha opinião, esse é um conceito genial, e se aplicado de uma forma inteligente, vai funcionar muito bem. E Guerra do Velho funciona justamente muito bem porque o John Scalzi foi genial na hora de construir isso aqui. Todos os personagens são incríveis, as premissas desse livro aqui são incríveis, e aí tem toda, claro, a questão colonial da humanidade, como ela vai simplesmente passando por cima de tudo, mas é um livro muito bem humorado, é um livro muito fluido, divertido, que você fica querendo devorar mais e mais esse livro. Teve um momento, há alguns anos atrás, que eu tentei até reler esse livro aqui, só que eu caí naquela armadilha de lembrar as coisas que acontecem, e a experiência ela acaba não sendo a mesma. E não é que o livro não tenha sido bom. Eu estava achando excelente ainda, eu acho ainda Guerra do Velho um livro excelente, só que é aquele tipo de livro que, se você pegar para reler, a experiência não vai ser a mesma coisa, não porque o livro é pior,
mas é porque é aquele livro que você já tem enraizado dentro de você a experiência tão marcante nele, que se você não esquecer todas as coisas que aconteceram e você vai para ele com a noção de tudo que acontece completamente, falta aquele algo a mais. E esse livro ele tem tudo a mais que é possível entregar numa experiência divertida. Só que é aquilo, quando você lembra, não vai ser exatamente a mesma coisa, vai continuar sendo um livro genial para mim, se eu pegar esse livro para ler um dia, mas eu queria muito esquecer, para ler esse livro aqui pela primeira vez, como se fosse a primeira vez de verdade. Um outro livro que ele também está muito enraizado, esse é um dos meus favoritos absolutos da vida, vocês já me viram falar muito bem dele, e já viram de eu falar que eu leria o dobro de páginas desse livro aqui. E eu acho que por isso eu coloquei ele nessa lista de um livro que eu gostaria de esquecer para viver novamente, porque é uma grande experiência literária, literalmente. Você acompanhar os personagens de Pachinko ao longo de toda a leitura é algo emocionante, também é visceral de certa forma, é aquele livro que vai penetrar nas suas camadas facilmente. Se você é aquele leitor que tem uma dificuldade de deixar os sentimentos que o livro passa para você penetrar na sua cabeça, no seu coração, nos seus sentimentos, eu acho que Pachinko é um fortíssimo candidato a quebrar essas defesas. É um livro espetacular, é construído de uma forma magistral, que jornada de personagem incrível, e eu acho que o fato da Min Jin Lee fazer um livro que faz o leitor ter vontade de ler mais dele é a prova o suficiente de que é um livro excelente, é um livro que funcionou, que ele cumpriu o propósito dele. Gente, livraço, eu já falei tanto aqui dele para vocês, leiam Pachinko se vocês não leram, porque vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Agora vamos falar daqueles livrinhos que eu comentei lá no início do vídeo, que são 2 livros que eu praticamente esqueci a história deles, e eu acho que se eu fosse reler eles, eu teria novamente grandes experiências com esses livros. O primeiro deles é Matéria Escura, do Blake Crouch, e sim, gente, eu já panfletei tanto esse livro aqui, mas é verdade, eu não lembro quase nada do que acontece nesse livro aqui, tanto pela maluquice que é esse livro, tanto como qualquer outro livro do Blake Crouch, só que eu gostaria de reviver a experiência com Matéria Escura, e talvez eu releia ele em algum momento da minha vida. Como vocês sabem, eu não sou exatamente um leitor de releituras, eu reli poucos livros na minha vida, e eu acho que Matéria Escura é um sério candidato a uma futura releitura, sim, com certeza. Então eu acho que é aquela experiência que seria incrível novamente. E é um livro que eu tenho certeza que a experiência vai ser igualmente prazerosa. Vai ser aquela experiência de explodir a cabeça, vai ser aquela experiência única, tanto no gênero de ficção científica, como do que um livro é capaz de despertar na gente. Leia Matéria Escura. Se você não leu, tenha essa experiência, porque vale demais. E quem sabe, né, se eu reler Matéria Escura, eu trago um vídeo dele aqui pra vocês, porque eu acho que vale, né? Eu não fiz vídeo de Matéria Escura aqui no canal, mas deixem aí nos comentários se vocês querem, porque eu posso pensar, se vocês deixarem nos comentários que querem vídeo sobre isso aqui, eu posso pensar em encaixar nas minhas leituras até desse ano e fazer um vídeo sobre ele. E o último livro, esse aqui, de verdade, eu não lembro quase nada dele, e ele é um dos meus grandes arrependimentos como leitor, no sentido de por que eu não continuei essa história. Eu lembro que foi um livro que me marcou muito na época que eu li. Eu acho que principalmente por conta do clima da história, de como os personagens são representados, enfim, deixa eu apresentar logo ele, que é a saga Outori, o Piso Rouxinol, do Liam Hearn, que é um livro que ele nem é tão falado assim, se ele teve um grande hype por aqui, mas é um livro que ele é uma fantasia. A premissa dele coloca um personagem central, né, que é o Takeo, e o Takeo ele vivia na vila chamada da Vila dos Ocultos, uma coisa assim, e ele tem alguns poderes, né? Ele tem meio que uma super audição, ele consegue ficar invisível, ele consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não lembro bem como é que as coisas funcionam, eu tenho vaguíssimas lembranças dessa narrativa, vaguíssimas lembranças também de como as coisas acontecem. Eu sei que em algum momento aqui, que eu vi pela sinopse, ele vai ser adotado pelo Otori Shigeru. Então, a gente tem esses personagens tendo essa conexão. É um livro que eu lembro muito da sensação que ele me passou na época. É aquele livro que ele lhe dá a sensação de paz, ao mesmo tempo que lhe dá a sensação de sentir muito pelos personagens. É aquele livro que é bastante imersivo nesse sentido, você se importa muito fácil com esses personagens aqui, ainda que eu não lembre quase nada, né? Eu lembrei do nome do protagonista porque eu vi aqui na sinopse, e eu não lembro muita coisa da premissa dele.
Só que eu consigo lembrar das sensações que esse livro me causou. E foi quase a mesma coisa que eu tive lá com o Aprendiz de Assassino, no sentido de um protagonista que tá lá, tá passando por muita coisa na vida. E eu acho que o Takeo, nesse sentido, eu consegui me conectar um pouquinho mais com ele em relação ao protagonista do Aprendiz de Assassino, porque é um personagem que eu acho que ele é melhor desenvolvido nessa história. Eu não sei se esse é um livro que eu vou gostar da mesma maneira que eu gostei dele da primeira vez. Só que a lembrança dessa experiência aqui é tão boa, mas tão boa, que eu quero sim reler esse livro. Eu acho que esse aqui, ele cai justamente também no mesmo caso da Matéria Escura. Ele já saiu da minha mente totalmente, eu acho, para que eu consiga ter essa experiência com ele novamente, como se fosse da primeira vez. Só que eu não queria simplesmente pegar esse livro para reler aqui, porque ele está na minha estante, e não ter os próximos volumes. Eu acho que essa série aqui tem 4 volumes ou 5, e não são livros muito fáceis de achar. Eu acho que talvez tenha um ou outro volume disponível na Amazon, só que eu teria que acabar garimpando um pouquinho mais pelos próximos volumes, porque eu acho que a Martins Fontes, ela não tem mais a impressão dessa série. Dificilmente isso aqui vai ser republicado no Brasil. Então, é aquilo. Por isso que eu falo que é um grande arrependimento, porque vai ser uma série difícil de eu achar se em algum momento da minha vida eu decidir, é a hora de eu resolver essa grande pendência na minha vida como leitor. Essa com certeza é uma das grandes pendências da minha vida como leitor, e não que eu tenha muitas, eu acho que eu nem tenho grandes pendências, apesar de vários livros encalhados na estante, são todos livros que eu quero ler em algum momento. Só que isso aqui, eu me arrependo muito de não ter lido mais, de não ter continuado, na verdade, nessa série, porque eu me apaixonei muito por essa história na época que eu li, e eu já disse e repito, eu não sei se eu vou gostar do mesmo jeito, principalmente porque eu não lembro nada dessa história. Então pode ser que eu acabe não gostando da segunda vez? Pode ser, mas pode ser que eu acabe redescobrindo a paixão que eu senti por esse livro. Então, enfim, é esse livro aqui que eu escolhi para encerrar esse meu vídeo de livros que eu queria ter esquecido, para que eu pudesse reviver as experiências tão marcantes que eles me causaram da primeira vez que eu li eles. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu também peço que vocês deixem aqui nos comentários que livros vocês queriam esquecer que leram eles, para que possam reviver essa experiência, né? E deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de ver um outro vídeo, meio que uma parte 2, só que aí eu falando de livros que eu queria ter esquecido que eu li eles, mas só porque eles são livros ruins mesmo, né? Deixa aqui, porque eu posso pensar em fazer futuramente, em breve, não sei, essa parte 2, só que aí falando mal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. E é isso, pessoal, por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.